há na Bíblia coisas difíceis de entender. Por causa disso surgem heresias. Nas cartas às 7 igrejas da Ásia, bem no início do cristianismo, já havia heresias. Que heresias são essas? As igrejas já eram atormentadas pelas confusões doutrinárias e muitas heresias. Que heresias são essas? Seja bem-vindo a mais um vídeo da Vida em Cristo. Eu sou o Sérgio Marcos e você é novo por aqui. Se inscreva no canal, curta nossa página no Face, compartilhe com seus amigos, faça isso agora, né? Pessoal lá da igreja. Apocalipse sem medo. O assunto desse vídeo é: que heresias são essas? Bom, em primeiro lugar, há uma palavra que é muitas vezes desconhecida por muitos cristãos ou membros da igreja, que é a palavra hermenêutica, mas ela é muito conhecida nos círculos teológicos, né? Então, ao contrário do que muita gente pensa, a interpretação da Bíblia segue regras fixas da hermenêutica. Então, o que é hermenêutica? Hermenêutica se refere ao estudo da interpretação de textos, especialmente nas áreas de literatura, religião e direito. É preciso conhecer o sentido das palavras no seu contexto histórico e cultural. Por que essa palavra está nessa frase? Por que essa frase está nesse texto? Então a hermenêutica cuida disso. Agora, a hermenêutica bíblica, ela é mais rigorosa ainda, tá? Ela tem regras bem rigorosas e, além disso, ela depende também da iluminação do Espírito Santo. O Salmo 119, verso 18 diz: "Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei." Então, quando não se observa a hermenêutica, há um risco muito grande de se cometer uma heresia. Sérgio, o que é heresia? A palavra grega, herese, significa uma escolha. Interessante, né? Essa palavra ocorre uma única vez no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz assim: "No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres, e eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição." Então, teologicamente falando, heresia significa uma escolha que um intérprete faz à parte da verdade revelada na Bíblia. Também pode significar uma facção dentro do ambiente doutrinário cristão, o surgimento até de uma outra religião que se diz cristã, mas não é, porque se fundamenta em cima de doutrinas heréticas. Percebemos uma heresia quando não está em pleno acordo com as Escrituras e não se submete à verdade que emana de uma boa hermenêutica. Pois bem, na igreja de Pérgamo, vamos focar na igreja de Pérgamo, haviam duas heresias reveladas por Jesus. A primeira, a doutrina de Balaão; segunda, o ensino dos nicolaítas. Então veja bem, Balaão era um adivinho pagão que vivia numa cidade chamada Peor, na Mesopotâmia. Ele pertencia aos midianitas. Ele tinha um certo conhecimento de Deus, mas ele considerava, por exemplo, que o dom de adivinhação, de profecia ou de poesia emanavam do poder sobrenatural de Deus, uma ação direta de Deus. E ele foi contratado por Balaque, que era rei de Moabe, para amaldiçoar o povo de Israel. Mas como ele conhecia a proteção divina, ele considerou melhor e falou assim: não vou amaldiçoá-los. Então, para não perder aquele contrato, que deveria ser um contrato interessante no sentido financeiro, ele faz o seguinte: ele ensina, está lá em Apocalipse 2,14, ele ensina Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel. Olha, amaldiçoá-los não adianta, porque eles são um povo abençoado, mas se você fizer eles tropeçarem, eles mesmos vão acabar atraindo maldição sobre eles. Vai por mim, vamos criar alguns tropeços para eles pecarem, cometer idolatria, fazer alguma coisa errada, que isso aí já estará amaldiçoando eles. Vamos deixar eles mesmos fazerem isso contra si próprios.
A igreja de Pérgamo, ela estava infeccionada com esse tipo de doutrina. Fazer da religião fonte de lucro. 2 Pedro 2,15 diz: abandonaram o caminho reto e se desviaram seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Isso é confirmado no livro de Judas, no verso 11, que diz assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão. Além disso, a doutrina de Balaão tinha outro aspecto. Olha só, Apocalipse 2,14, parte B, diz: induzir a comer alimentos sacrificados a ídolos e praticarem imoralidade sexual. Foi Balaão quem ensinou as mulheres moabitas a seduzirem os israelitas. Está lá em Números 25, versículo 1 e 2 e Números 31, versículo 16. A expressão armar ciladas no original bíblico, balo escandalon, tem como a melhor tradução lançar armadilhas. Que armadilha é mais fácil para fazer o povo de Deus pecar do que essa, a sedução. E armadilha, você sabe, é um estratagema, é uma artimanha, é um ardil, no sentido de que o povo de Deus vem abaixar os seus padrões morais. Não é isso que está acontecendo com as igrejas de um modo geral? Padrões morais cada vez mais baixos. Prática da idolatria, imoralidade sexual, é aquela velha história do que mal tem. Qual o problema? Todo mundo faz. Isso é tão comum. Nós estamos no século 21. E também tem o ensino dos nicolaítas. O termo grego significa nicolaíta, conquistadores ou dominadores do povo. E os estudiosos ainda não conseguiram encontrar um tal de Nicolau que fosse o iniciante ou propagador desses ensinos, Há várias possibilidades, mas nenhuma tem um fundamento sólido. Alguns historiadores encontraram vários Nicolaus, pelo menos 3, ou Nicolais, pelo menos 3. Mas é tudo conjectura, não dá para a gente chegar a bater o martelo dizendo, não, foi esse Nicolau que nasceu, filho de tal pessoa, que morou aqui, ensinou assim, assim, assim. Isso ainda não há nada concreto. Mas, semelhante à doutrina de Balaão, esses ensinos dos nicolaítas também ensinavam a baixar os padrões morais por meio de algo chamado antinominianismo. Antinomos, contra a lei. Ou seja, o cristianismo que eles estavam praticando ali havia abolido leis e regras. O que mais importava era acreditar em Jesus, prestar culto, cumprir o ritual da ceia, dar o seu dízimo e, por favor, eu vivo a minha vida, você vive a sua, eu vivo do jeito que como eu quero, ninguém tem nada com isso. Deslizes morais são normais, não deve receber nenhum tipo de repreensão. Eles ensinavam que se submeter à autoridade espiritual era um absurdo. Cristo veio para libertar e a liberdade é algo assim precioso demais. Só que eles confundiam liberdade com libertinagem. É uma coisa muito estranha. Pois bem, a versão moderna dessas doutrinas pode ser encontrada no século XIX. Mas antes disso, vale a pena a gente lembrar que lá em Pérgamo, Jesus Cristo já havia advertido de que baixar padrões morais era algo grave, perigoso e herético. E isso surge no século XIX. Século XIX. Por quê? Como bem disse Eclesiastes, o autor de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9 e 10, o que foi tornará a ser. O que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Heresias vieram lá de trás, no tempo de Balaão, ressurgem no primeiro século na igreja de Pérgamo, tornam a ressurgir de novo no século XIX
E agora, no século XXI, está aí, de novo, batendo a porta das nossas igrejas. E o autor de Eclesiastes continua dizendo: haverá algo que possa te dizer, veja, isso é novo? Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa geração. Então, a versão moderna dessa doutrina de Balaão, do ensino dos nicolaítas e dos antinomianistas, tem nome e chama-se liberalismo teológico, que surgiu, como eu disse, repito, em meados do século XIX e tem seus adeptos até os dias de hoje. Então, a proposta principal dessa heresia é adaptar a verdade bíblica à cultura vigente, às formas de pensar dos dias de hoje. Então, os liberais insistem em dizer que o mundo mudou e está em constante transformação, de modo que as crenças e as doutrinas cristãs que foram lavradas no primeiro século são incompreensíveis hoje e, portanto, impraticáveis. Tá? E um segundo elemento do liberalismo teológico é a rejeição daquela crença que se baseia unicamente na Bíblia como regra de fé e de prática. Eles dizem o seguinte, que nós precisamos ter a mente aberta para novas crenças, usar a razão e a experiência para testar cada tipo de pensamento, cada tipo de doutrina, independentemente da origem. Então eles dizem que tem verdades no espiritismo, tem verdades no catolicismo, tem verdades no islamismo, existem verdades no ateísmo, que o cristão tem que ter a mente aberta para agregar essas verdades, mesmo que às vezes contrarie as escrituras, porque as escrituras não podem ser mais autoridade, eles dizem isso, não podem mais ser autoridade em matéria de crença, em matéria de prática. Então, visto que as escrituras foram compostas por pessoas limitadas no seu tempo e na sua cultura, ela não pode ser considerada uma autoridade absoluta. Isso é um absurdo completo, uma heresia gravíssima, destruidora, que o liberalismo teológico está pregando aí em muitos lugares. Recentemente, um conceituado pastor brasileiro deixou clara a sua posição liberal em um vídeo publicado na internet, se não me engano, em agosto desse ano de 2020, causando um espanto no meio evangélico, porque ele afirmou claramente, sem o menor pudor, de que a Bíblia é insuficiente. Algo mais antigo que o que surgiu no século XIX e mais antigo ainda do que surgiu no primeiro século, que já começou com Balaão lá no Antigo Testamento. Triste, né? E esse ensino está ganhando muitos adeptos entre os mais renomados pastores brasileiros e estrangeiros. Preste muita atenção. Nós estamos vivendo um tempo, gente, de apostasia que foi previsto pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5. Ele diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumpra fielmente o seu ministério. Gente, a Bíblia foi e é e continuará sendo a palavra viva de Deus, que nos revela a sã doutrina, que traz saúde espiritual para o crente e para a igreja. Ela tem toda a revelação de Deus para o ser humano. Estabelece um padrão comportamental unificado para todas as eras, expressa o caráter de Deus e visa restaurar cada um de nós à sua imagem, conforme a sua semelhança. Não importa o século, não importa a cultura, não importa o país, não importa a língua, não importa absolutamente nada. A Bíblia é uma régua, é um prumo. Nós devemos nos alinhar a ela e não transformá-la em alguma coisa aí sem valor nenhum. 1 Timóteo capítulo 1, do verso 8 ao verso 11, sabemos que a lei é boa,
se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para justos, mas para transgressores insubordinados, para os ímpios e para os pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade sexual, para os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que juram falsamente, para todo aquele que se opõe à sã doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso Evangelho que me foi confiado, o Evangelho do Deus bendito. Você tem uma Bíblia em casa? Eu acredito que você tem. Esse livro não contém a verdade, meu querido. Ele é a verdade, de capa a capa, de Gênesis 1 a Apocalipse 22. É a palavra de Deus revelada para você e para mim. Então, conhecendo essa verdade, você vai ser verdadeiramente livre. Livre do quê? Da mentira, da ilusão presente nesse século, que traz cadeias sobre a nossa vida. Livre dos falsos mestres, livre dos falsos pastores, livre dos falsos pregadores, livre dos falsos apóstolos, que dissimuladamente estão aí introduzindo heresias de perdição. Fuja deles. Se está numa igreja que está pregando liberalismo teológico, saia dessa igreja, para o bem da sua alma, para o bem da sua família. Não fique. Se você estava esperando uma palavra de Deus, é essa a palavra de Deus para você. Sai. É a melhor coisa que você faz. Volte-se para cá, para a palavra bendita de Deus. Vamos orar. Senhor, esse é um momento especial. Eu oro por essa pessoa que me assiste nesse vídeo, para que ela tenha coragem de se levantar e se lembrar que o Cristo que revelou à igreja de Pérgamo que eles estavam se perdendo em heresias destruidoras. Esse mesmo Jesus está usando esse vídeo para alertar esse querido, essa querida, quem sabe esse pastor, essa pastora, essa igreja, de que o liberalismo teológico ele é destruidor. Não importa quem esteja pregando, não importa se é um pastor de nome, de renome, de conceito. Paulo dizia ainda que eu mesmo vos prego o evangelho que vai além daquele que recebeste, que seja anátema, que seja amaldiçoado. Senhor, guarda-nos na fé santíssima, guarda-nos num comportamento que te agrada, faz de nós vidas que são bom perfume ao teu nariz. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Tá bom? Se você gostou do vídeo, por favor, aproveita para deixar seu like, para compartilhar. Se você está vendo pelo Face ou pelo YouTube, compartilhe. Vamos fazer essa mensagem chegar a muita gente e vamos difundir essa mensagem gloriosa. Apocalipse sem medo. Heresias fazem mal, a palavra de Deus nos faz bem. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Ele assim nos permitir.